Filipenses capítulo 3. Eu tenho, nesses dias, nestes anos também, pensado bastante no seguinte, que a psicologia, ela diz assim, que a sua lembrança mais antiga, ela exerce uma profunda marca na sua vida. Tudo que você passou, desde a sua infância até agora, muitas das vezes até de forma inconsciente, ela marca nossas vidas. E na vida espiritual, isso também acontece. Às vezes, que está faltando realmente em nós coragem, propósito, fé, é viver uma vida com alegria, porque isso fará com que a gente não se perca no caminho. E às vezes a gente não tem essa vida espiritual que desejávamos porque não foi construído lá no início. Se você olhar a sua vida espiritual, da onde você veio, seus pais seguiam algumas religiões, ou não seguia religião nenhuma. Então isso traz marcas também para a nossa vida. Steve Jobs, muito conhecido, ele disse num discurso dele, muito famoso, ele disse que você não consegue ligar os pontos olhando só para frente. Consegue conectá-los, os pontos, olhando para trás. Então nós precisamos, por que é que eu sou dessa forma, dessa maneira? E aí às vezes a gente diz, não, é assim, não, é atrás. Foi algumas coisas que aconteceram. Às vezes a gente só vai dar valor mesmo, muita coisa na nossa vida, se nós revisar a nossa origem. Saber de onde a gente veio. Tem uma história muito boa nessa nossa introdução. É que tinha um menino que ele se perdeu. Ele estava numa festa, se perdeu. E a polícia, ela tentou ajudar de todas as formas a esse menino, a ele se lembrar onde ele morava. Tem alguma coisa que você se lembra? Qual é a rua que você mora, a casa? Qual é a sua casa? E o policial fez de todas as formas, mas o garoto, ele não sabia o endereço. E de repente ele disse, o menino lembrou de algo, ele disse, olha, se vocês me levarem até a igreja, que tem uma cruz bem grande no alto, eu consigo achar o caminho de volta de casa. Por quê? Porque os seus pais levavam constantemente ele à igreja. Ele sabia da igreja para casa, de casa para a igreja. Então, a origem nossa, ela é muito importante. Então, querido, o que é que eu quero trazer para a igreja hoje? Que, na verdade, a gente precisa desaprender para aprender certo. E quando eu digo isso, eu sei que muitas das vezes a gente não gosta, mas desaprender para aprender, ele tem um poder tremendo, porque confronta a cada um de nós a nossa rotina, o orgulho, a vaidade e até mesmo as crenças mal construídas. É como se dissesse o seguinte, olha, talvez o que você aprendeu lá atrás, você aprendeu errado. E por isso você se perdeu. Por isso você está na vida que você está. É porque lá atrás, em algum momento, você aprendeu errado. Então, queridos, quantas vezes nós temos dito, e o próprio Deus, ele sugere isso, a nós olharmos para a cruz. E nós precisamos voltar à cruz, voltar muitas das vezes ao começo da nossa fé, ao começo da nossa crença, para que nós possamos nos encontrar de novo. Desaprender. Não entre no piloto automático da fé. E aí Paulo, ele traz um grande ensino para nós, versículo 7. Paulo, nessa consciência dele,
de desaprender, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. No verso 8 diz: e na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda. Olha só, ele sofreu a perda de todas estas coisas. E ele diz mais: e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Amém? É lindo nós lermos Filipenses 3. Então talvez nós não tenhamos a necessidade de avanço, de ir mais adiante. Mas a verdade é que a necessidade maior nossa é retroceder, é voltar ao início para que Deus possa realizar coisas novas na nossa vida. É reconstruir o nosso começo. Reconstruir nosso começo da caminhada com Deus, nosso começo da nossa história de vida. Porque às vezes o problema não é o que nós aprendemos, mas é o que aprendemos de errado. E para andar com Deus, nós vamos ter que desaprender para aprender. Por que eles não aceitaram Jesus como Filho de Deus? Porque eles não se permitiram desaprender. Eles queriam continuar crendo em todas aquelas profecias do Velho Testamento, que ele vinha da tribo de Davi, ele veio, mas eles pensavam que ele vinha como rei, como aquele que ia usar a espada, que ia derramar sangue, e ele entra com o jumentinho, ele entra pregando a paz, a harmonia. E como eles não se permitiram desaprender, eles não conseguiram entender o momento que Jesus estava chegando. Estava ali, pronto para realizar grandes coisas. Então, meu primeiro convite a você hoje é: vamos se aproximar de Deus, vamos desaprender tudo, vamos começar tudo de novo nas nossas vidas. O que eu digo, tudo de novo, é começar a ler a Bíblia, orar, falar com Deus, pedir sugestões a Deus na nossa caminhada de vida. E Paulo, aquele ensina que ele teve que desaprender tudo que ele achava que sabia, tudo. Quando eu digo tudo, você tem que entender o seguinte: ele, Paulo, ele era da escola de Gamaliel. A melhor escola que tínhamos naquela época. Aprendeu muitas coisas. Mas ele disse: olha, eu cheguei a um ponto seguinte. Eu desaprendi tudo. Fui buscar a Deus, fui ter intimidade com Deus. Ele sabia da Torá, ele conhecia as tradições, ele conhecia os costumes. Ele mesmo diz a Agripa, ele disse: olha, eu era zeloso. E Paulo era mais do que zeloso, ele era irrepreensível, segundo a justiça dos homens. Porque se você olhar o que ele diz nesse capítulo, é tremendo. Pode olhar em casa. Aí Deus olha para ele e diz: olha, Paulo, olha, todo o seu conhecimento, tudo que você já aprendeu na vida, tudo que você passou na vida, todas as experiências, todo o conhecimento que você absorveu, tudo isso é esterco. É nada. Joga fora, Paulo. Não serve. Não adianta. Você vai dar murro em ponta de faca. Não serve. Porque Paulo, ele não precisava, não era mudar de religião. Não era dizer que agora ele estava numa outra religião. Ele não precisava disso. Ele precisava era nascer de novo. Nós não precisamos de um novo templo. Nós não precisamos de raitas de culto. Nós precisamos, na nossa vida, voltar
ao início, nascer de novo. Lembra quando você se converteu? Era humilde, era simples, era ou não era? Não questionava muito, você se rendia, você chorava, você clamava. Então o que é que nós precisamos, irmãos? É voltar a isso, ao primeiro amor. Naquela época em que o seu cônjuge, ele não era crente, você clamava, você pedia, você se desgastava, não tinha um dia que você não orasse por aquela pessoa. Pois é, você se acostumou com a religião. E aí desaprendeu e desaprendeu a servir a Deus na simplicidade. E aqui ele diz, olha, você precisa nascer de novo, desaprender para aprender certo. Então deixa eu dizer algo antes que os religiosos ou o religioso que vive dentro de você comece a gritar, a se espernear aí. Isso aqui não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com escândalo moral. Isso aqui não tem e não está falando de vício. Esse desaprender para aprender certo é algo mais profundo. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo a nossa fé pelo esforço. Nós estamos vivendo uma fé pelo desempenho, checklist. Eu tenho a garantia tua porque eu li a Bíblia, eu orei, jejuei, eu fui ao culto. Tem muita gente vivendo o evangelho dessa forma, checklist. E aí apresenta a Deus a sua lista de perfeição. Mas Paulo aqui, nós não temos na Bíblia relato de algo moral da vida de Paulo. Pecado, um espinho na carne que o próprio Deus colocou. A gente não vive isso. Mas o maior milagre na vida de Paulo, irmão, é que ele teve um encontro com Deus. Um encontro. Porque as pessoas estão fazendo esse checklist aí e vive cansado, vive estressado, tentando dar conta, tentando ser suficiente e nunca entende mesmo o que é descansar na graça de Deus. Você acha que vai precisar fazer algo, aí Deus diz, epa, não é pelo seu esforço. Mas é graça, o que eu vou fazer na tua vida é graça minha sobre a tua vida. É isso que Deus muitas das vezes quer derramar, irmãos. Porque esse checklist, às vezes, essa de ler Bíblia, orar, jejuar, fazer um monte de coisa, muitas das vezes se torna prisão. E essas prisões, elas precisam ser quebradas na nossa vida. Amém? Então, Paulo, o maior milagre dele não foi cair do cavalo, mas foi cair de si mesmo. Foi ele olhar para ele. Claro que nós não vamos fazer isso. Mas Paulo, onde ele caiu em si mesmo, ele disse, miserável homem que eu sou. Ele já tinha caído do cavalo há muito tempo. Mas ele nunca caiu em si mesmo. Você pode dizer assim, eu me converti há muito tempo, pastor. Pois é. Mas já caiu em si mesmo? Já caiu dizendo assim, não, o problema não é pastor, não é igreja. Pai, o problema sou eu. Paulo, ele não acusou a Agripa, ele não acusou César, ele não acusou os outros discípulos,
Mas ele olhou para ele e disse: eu me sinto miserável. Eu sou o que sou da graça maravilhosa de Deus na minha vida. E quando ele, irmãos, cai desse orgulho religioso, quando ele cai em si, a graça levanta ele. A graça de Deus é manifesta na vida dele de tal forma que esse homem agora é um outro homem. E a partir dali é o que ele escreve: mas para mim o que era lucro, conhecimento, reconhecimento público, o que era lucro, meu orgulho, a minha vaidade, mas o que para mim era lucro, eu agora que eu caí em si, eu passei a considerar como perda por um só motivo: por causa de Cristo. Eu não estou na igreja por causa do pastor, eu não estou na igreja por causa de irmão, eu estou por causa de Cristo. Eu abro a minha célula não é porque eu quero holofotes, eu quero estar na estatística da igreja, não. Eu abro a minha célula por causa de Cristo. Porque o que está matando hoje nós dentro da igreja é justamente nós não entendermos isso. É continuarmos, nós caímos do cavalo, mas não caímos em si. E o convite dele é esse. Paulo, ele parou de querer conquistar Deus. E é a minha sugestão. É minha, como a Bíblia diz, digo eu, não sei. A minha sugestão é justamente essa. Pare de querer conquistar Deus. Vamos começar a caminhar com Ele. Totalmente diferente. Eu conquisto Deus com dinheiro. Pensamos assim: conquisto Deus com dinheiro, conquisto Deus com frequência de culto, conquisto Deus lendo a Bíblia, orando. Começa a caminhar com Ele. E aí você vai ver que a vida, ela é glória, é a satisfação sua. Você diz: não, eu não posso. Ele está comigo. Era o que Adão, ele tinha todos os dias. Ele tinha a companhia de Deus todos os dias. E quando ele cai, ele diz, ele se esconde, porque ele acha que o que Deus queria é que ele cumprisse metas. E o Deus queria só um relacionamento. E nós precisamos entender isso na nossa vida. Deus não quer que nós cumpramos metas nessa casa. Deus não quer que você cumpra metas na sua vida. Deus quer andar com você. E você precisa aprender a andar com Ele. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço. Não é andar com o vestido longo. Mas é ter Deus como um parceiro seu. Então Paulo, ele descobre isso. Ele descobriu que graça não se entende. Não adianta você querer entender. Graça se recebe. E para receber, às vezes, você precisa desaprender tudo que você achava que sabia. Então, querido, olha, a maior cegueira espiritual é você achar que está certo, sem nunca ter nascido de novo. Então, hoje à noite eu não sei como é que está a sua visão espiritual. A da irmã Darcy está melhorando, porque fez a cirurgia, amém? Vamos continuar orando pela irmã Darcy. Então, eu não sei como é que está a sua visão espiritual. Mas hoje eu quero que você se permita ser tocado pelo Espírito Santo. E faça como a irmã Darcy fez. Faça uma cirurgia urgente. Cirurgia espiritual. E eu digo isso porque às vezes o que precisa morrer em nós não é o pecado, mas é o orgulho da religião. Eu não sei se você já percebeu, mas Deus não quer nos tirar do mundo. O que Ele quer é tirar o sistema do mundo de dentro de nós. Tirar o povo do Egito foi fácil, tirar o Egito do povo não conseguiu.
mesmo com milagres, prodígios, maravilhas, libertação, mesmo eles vendo grandes coisas, maná, codorna, água saindo no meio de rocha, mar se abrindo, tudo isso aconteceu, mas eles, no momento de dificuldade, o que é que eles diziam? Por que que nós vamos morrer aqui? Melhor seríamos se estivéssemos lá. Olha, lá nós tínhamos tomates, batata, cebolas, tudo fruto rasteiro, e Deus tinha algo grande para ele, era uva. O fruto de Deus, irmãos, é alto, é sublime, amém? A bênção que Deus tem para a tua vida é que você não pode nem imaginar. Eu sei que muitas das vezes a religiosidade faz com que a gente pense pequeno, pense rasteiro, como eles pensaram também. Batata é no chão, cebola é no chão, tomate é no chão. E eles saíram de lá da terra prometida com cacho de uva, que eram 2 pessoas para carregar. É porque você não entendeu ainda o que Deus quer realizar na tua vida. É porque você não compreendeu a dimensão do Deus que você serve. Aí Paulo, no versículo 7, ele diz: mas do que tudo isso eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas. E eu considero escória, resto, eu considero cinza. Sabe por quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo minha justiça própria. Então, irmãos, Deus, ele quebrou aqui o orgulho que Paulo tinha do seu próprio currículo, com um objetivo só: conhecesse a graça de Deus. Talvez o que você perdeu na vida, então somente para que você possa conhecer a graça maravilhosa de Deus na sua vida. Porque tem muita gente que você sabe que nunca caiu em adultério, tem muita gente que nunca desviou-se da igreja, tem muita gente dessas pessoas que nada disso fizeram, que não conhece nada do Evangelho, porque aprendeu a viver apenas de desempenho e não da graça. E para essas pessoas, Deus está dizendo hoje a você: desaprenda e venha aprender certo. Vinde a mim, todos vós, que estáis o quê? Cansado da religiosidade, cansado do mundo, cansado das regras, das checklists. Vinde a mim, eu darei a você descanso, darei graça, bondade, unção e poder. Amém? Vamos ficar em pé no nome de Jesus.